Amém? Hoje nós temos o tema: famílias que vencem em tempos difíceis valorizam a obediência. Então, coube a mim falar sobre obediência. É um tema que eu confesso para vocês que eu estou aqui com bastante, são 5 folhas que eu preparei, tá, gente, mas também eu coloco numa letra gigante para eu ler. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas é um tema tão bom, tão importante, que a gente vai dar uma pincelada hoje, mas eu te aconselho a continuar estudando na sua casa. Obediência gera honra, princípio bíblico de obediência. Sem obediência, ninguém honra, tá, pessoal? Já estou dando spoiler aqui. Não tem como você honrar alguém se você não obedece. Não tem como você ser um filho e falar, eu honro meus pais. Não, se você não obedece, você não honra. Espera aí. Entendeu? Então, obediência é um tema muito importante. E eu gostei de falar de obediência, porque a Renata estava bem me lembrando ontem e falou assim, nossa, mas você foi uma filha tão obediente. Graças a Deus, eu fui obediente. Depois que a Renata me falou, eu fiquei refletindo, por que eu era tão obediente? Fazia parte da personalidade? O que era? Mas depois, refletindo, eu fiquei pensando, foi porque meus pais falavam muito os versículos de obediência da Bíblia. E aquilo entrou no meu coração e na minha mente de um tanto que eu tinha a certeza que se eu não fosse obediente, a coisa não ia bem para o meu lado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente está tratando do texto de Timóteo. Então, 2 Timóteo 3, 1 e 2 diz assim, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis. É sobre isso que nós estamos falando todo esse mês da família. Sobre famílias que vencem em tempos difíceis. Então, a gente está dando várias chaves para a gente vencer nos tempos difíceis. Então, saiba que haverá nos últimos dias tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Já trabalhamos sobre isso. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais. Obediência deriva do latim ob audire, que significa escutar com atenção. Então, o significado de desobediência na Bíblia é ato de acatar, na Bíblia não, no dicionário, desculpa, ato de acatar ordens, seguir normas e princípios. Isso é obediência segundo o dicionário, segundo o Aurélio, tá, pessoal? Biblicamente, ela vai além. A obediência é um ato de honrar. Sem obediência, você não honra. Paulo, por 2 vezes, ele lembra que a desobediência aos pais é marca de impiedade. Então, no versículo de Romanos 1, 30, ele fala assim, nos últimos tempos, esses homens maus espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. Aí, isso aqui me chocou. Inventam novas maneiras de pecar. É o que a gente está vendo hoje. E são desobedientes e desobedecem a seus pais. É muito sério. Se você olhar na Bíblia, de Velho a Novo Testamento, que tanto de versículo que tem que fala sobre obediência e desobediência, é chocante. Tem um livro inteiro da Bíblia que eu te desafio a ler, que é Deuteronômio. Se eu pudesse dar um nome a esse livro, eu ia falar que é o livro da obediência. Porque tem capítulos inteiros dedicados a falar da obediência e desobediência. Tá assim, a importância da obediência, a honra da obediência, a bênção que vem, exortando as pessoas a obedecer. É por todo o livro, capítulo 4, capítulo 6, capítulo 12, capítulo 15, vai longe. Então, olha que legal. Como é importante, porque a desobediência, ela causa ruptura na ordem social estabelecida por Deus. Então, Deus estabeleceu uma ordem social cuja base é a família. Tá, pessoal? A gente já fala um pouquinho sobre isso. Deus que estabeleceu essa ordem social, base da sociedade, não tem outra. É a família. A desobediência causa o quê? A ruptura nessa ordem social estabelecida por Deus. Então, eu coloquei algumas coisas aqui. Ela corrompe e estraga toda a dinâmica familiar. Os filhos que rejeitam a autoridade dos pais é certeza de uma sociedade em deterioração, destruição moral. E sendo a família a base da sociedade, ela é a primeira camada onde se aprende o valor da obediência. Mas é óbvio. Onde que nasce o nenê? Na família, certo? Então começa a base aí. Onde que a criança aprende o princípio da obediência? Na família. Aprende com 0 meses. Aprende nenezinho. Porque assim, como minha mãe falava, tem a raiz de Adão, né, que já nasce. Mas o ser humano, a Bíblia fala que nasce com uma raiz pecaminosa.
Então, ele está nenezinho, o pessoal fala do terrible two, que são os 2 anos, que são terríveis, mas é uma idade que a criança ela começa a falar, né? Ela começa a se expressar um pouquinho melhor. Aí é birra, é não, é bate-pé, pequeninico. E te enfrenta. E aí é hora de você ensinar a obediência. Ensinando a obediência pequenininho, a criança vai crescer sabendo da obediência e o efeito é dominó. Uma sociedade sadia. O oposto é verdadeiro. Não ensinando a obediência, aí aumenta um monte de coisa ruim. Então, questionamentos que precisamos fazer. Primeiro, o que acontece quando a desobediência está presente no lar e quais são os seus impactos na família e na sociedade? Primeiro impacto, ruptura da unidade familiar. Ninguém se entende, os diálogos não funcionam, logo não há respeito, não há honra, não há unidade na família. Se não tem obediência, não tem um diálogo legal. Vira aquele bate-boca. Porque você fala, o filho não obedece, aí grita, aí o filho grita, aí tristeza. Então, a primeira coisa que acontece, ninguém se entende, o diálogo não é sadio, a coisa não funciona, não tem respeito, não tem honra. Exemplo bíblico, Sansão. A gente sabe muito de Sansão e Dalila, né? Ele casou com Dalila, tal, perdeu a força. Mas Sansão começa lá atrás. Começa do anjo falando para os pais dele que eles iriam ficar grávidos, que eles iriam ter um neném. Só que esses pais, acho que eles ficaram tão chocados, eles receberam essa notícia como uma bênção tão grande, e eles ficaram tão felizes, mas eles não souberam educar Sansão. Eles passaram, mas eles não educaram, porque várias vezes na Bíblia você vê Sansão enganando os seus pais, desobedecendo. Antes de casar com Dalila, ele casou com outra. Mulher do povo filisteu, do povo contrário, né? Povo inimigo, obrigada. Ele casou com uma mulher do povo inimigo antes de Dalila, que também era. E ele casou fazendo birrinha. A mãe falou, não casa. Não é para você. O pai falou, não casa, Sansão, não faça isso, meu filho. Vai contra, é do povo inimigo. Você, justo você, que foi ungido por Deus para libertar, para estar aqui guiando o nosso povo. Tal. Você vai querer casar com essa mulher? Eu quero, eu vou. E vocês ainda vão comigo. Obrigou os pais a irem nesse casamento. Deu ruim de cara. Deu ruim ali na festa. E aí deu um ruim gigantesco, porque o povo filisteu ficou com raiva, porque foi um que me disse, matou, não matou, guerreou, não sei o quê, enganou. Já foram fazer guerra contra Sansão e o povo de Deus, porque era desobediente. Porque não obedecia os pais, não ouvia conselho, não obedecia. Resultado de Sansão, morreu cego. Deplorável a morte de Sansão. Morreu sem força, sem cumprir tudo que Deus tinha para ele. Deus tinha coisa, hein? Foi prometido coisa na vida de Sansão, pois ele jogou tudo no lixo. Por quê? Faltou obediência. Faltou respeito aos pais. Segunda coisa, a autoridade dos pais é quebrada. Sem obediência, os pais não têm autoridade. Eu vou dar um exemplo bíblico, que é o sacerdote Eli. O sacerdote Eli não corrigia os filhos. Ele tinha 2 filhos. Acho que é Ofni e Finéia. Ele tinha 2 filhos e ele não corrigia. Resultado, eles fizeram tudo o que dava vontade na cabeça deles. Até para fazer o serviço do templo do Senhor, eles faziam do jeito que eles queriam. Eles roubavam. A Bíblia deixa claro. Ele passava a mão e pegava coisa que não era para ele. Eles estavam fazendo coisas feias. Eles se entregaram à mulherada. A coisa estava ladeira abaixo. Resultado, perderam o chamado do Senhor e morreram. Porque o Senhor falou, o juízo vai vir. Vai acontecer. Lógico que vai morrer. A Bíblia fala que para você ter vida longa, você tem que honrar os pais. Se você não honra os pais, vai dar ruim. O primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias. Tudo, meu irmão, é tudo. É financeiramente, é no relacionamento, é na saúde, é tudo. Honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e tenha longos dias na terra. Os filhos de Eli não honraram. Morreram cedinho. E a coisa ficou feia. Eli morreu envergonhado. Então levanta-se o profeta Samuel, que oposto, ele honrava até quando ele não tinha exemplo, né? Mas agora eu quero tocar num ponto difícil para os pais, para a nossa geração, porque, gente, o Satanás é sutil. Ele vem colocando há muitos anos pensamentos que se tornam
barreiras na nossa mente. Sofisma, né, que o pessoal falava antigamente. Vai se tornando um pensamento tão grande que você acha que é verdade. Nossa geração está passando por uma crise de autoridade absurda. Nós temos pais e mães que têm medo de assumir a responsabilidade e a autoridade perante os filhos. Por quê? Porque parece uma coisa ruim. Eu vou ter autoridade sobre o meu filho? Não. Tem gente confundindo autoridade com autoritarismo. E aí vem agora uma onda de educação respeitosa, educação positiva. Mas é bonito demais, né? Repete aí para ficar bonito. Educação respeitosa. Fala assim, bonito. Fala, pode falar. Educação positiva. É lindo. São termos lindos que foram inventados e estão em alta agora. Acontece que esses modelos não são bíblicos. E eu vou falar por quê. Porque geram desgaste, geram um cansaço absurdo, inversão de papéis e valores. Então é aquela coisa assim. Você não vai confrontar o seu filho quando está fazendo uma coisa errada. Você não vai dar uma ordem ao seu filho. Não, você vai negociar. Vamos tomar banho? Não vou. Filhinho, vamos tomar banho. Eu não vou. Então faz assim, ó, nós vamos fazer um combinado com a mamãe. Vamos combinar. Nós vamos assistir um desenho, a mamãe vai lavar a louça, vai passar tantos minutos, aí você vai tomar banho, tá bom? Tá bom, eu vou. Porque a criança é imediatista. Na cabeça dela, ela conseguiu o que ela queria. O que ela queria? Não tomar banho. Então, você fez um combinadinho que, para a criança não vai entender a longo prazo. Principalmente uma criança de 3, 4, 5 anos, gente. Não vai. Conforme eles ficam ficando maiorzinhos, eles entendem mais, mas pequenininhos, olha, o estrago já está aí. Aí você fez um combinadinho. Aí ele assistiu o desenho, você lavou a louça, vamos tomar banho? Não vou! Porque ele não quer, ele ainda não quer tomar banho. Aí você fala, mas a gente combinou, a mamãe combinou, você assistiu o desenho, vamos tomar banho, não vou. Vai tomar banho agora! Aí o dinossauro que está dentro de você surge, sabe por quê? Porque você está esgotada. Porque você passou o dia negociando com uma criança que não tem a menor capacidade de negociar. Ela não está formada para isso, ela não tem capacidade para isso, biológica. Ela não tem, o cérebro não está maduro, ela não vai saber negociar. E não compete para uma criança decidir alguma coisa. Você me desculpa, você que está comprando a ideia da educação respeitosa, em nome do eu vou criar um filho que sabe escolher. Você não vai criar um filho que sabe escolher coisa nenhuma. Você vai criar uma criança birrenta, mimada, que não lida com frustração. É frustrante para uma criança parar o que está fazendo e tomar banho. É um saco. Por quê? Porque eu nem sujei. Eu sou limpinho, está imundo, né? Eu nem sujei. Eu não quero tomar banho porque eu estou fazendo uma coisa muito mais legal. Vai tomar banho, porque é inegociável. E você vai ensinar o princípio da obediência, simplesmente porque eu sou o seu pai, eu sou sua mãe, a autoridade delegada por Deus, e eu sei que é importante você tomar banho. Então vai, pronto, acabou. Não tem que explicar e ficar negociando com criança, mas o negócio é longe, gente. Esperam que crianças tenham entendimento das coisas, jogam uma responsabilidade no ombro dela que não lhe cabe. E aí eu quero falar uma coisa chocante. Que Deus falou comigo, isso também é uma forma de você adultizar o seu filho. Tem muito se falado da roupa curta, né? Estão colocando roupa de adulto em criança. Um horror. Falei com a Mi, né? A gente foi comprar roupa para ela, falou que foi comprar roupa para a Rafaela. Falaram assim, no aniversário ela foi dar uma blusinha, né? Nós não trabalhamos com o 16 mais. Ela vira e falou assim, tá, mas e quem usa 16 vai colocar o quê? Achei ótima a pergunta. Compra o PP que vai dar certo. Aí você vai comprar o PP, tem um furo aqui na barriga, tem um decote aqui, as costas de fora. Não é nem roupa de criança. Poxa, minha filha tem 10 anos, ela está brincando de boneca ainda. E aí é uma adultização de criança, é a roupa, é o sapato de salto, é a música. São as dancinhas do TikTok. Meu irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Essa não era nem a parte que eu tinha que falar, mas olha o que o seu filho está consumindo, olha o que ele está imitando, olha o que ele está fazendo. Eu não vou lembrar agora. Se alguém me lembrar, lembrei. O Senhor traz a mente. Eu fui ao circo com as crianças. E eu não conhecia umas tais de guerreiras do K-pop. São umas 3
meninas vestidas com os cabelos coloridos, que dança lá uns negócios. A música, eu entendo inglês, a música é horrorosa. Horrorosa. Traduzindo, é indecente. É eu vou te matar. Ela é apologia ao suicídio, apologia à pornografia. Eu fiquei no circo chocada. E aí a outra coisa que eu fiquei chocada foi ver o número de crianças de 8 anos, 5 anos, que levantaram e começaram a dançar igualzinho. E igualzinho as guerreiras do K-pop lá que as moças estavam fazendo. Fiquei chocada, porque não bastasse a letra ser horrorosa, a coreografia indecente. Eu falei, meu Deus, que ponto chegamos. E os pais do lado, assim, tipo, isso é adultizar a criança, sim. Depois você não reclama quando crescer e estiver fazendo tudo errado. Que tipo de coisa? Mas tem mais. Você jogar uma responsabilidade da criança decidir algo que não é para a idade dela, é adultizar uma criança. Então, pasme, que você que está olhando o que seu filho assiste no Instagram, no TikTok, sei lá onde, que hoje tem um monte de coisa. Você que preza para não deixar ele assistir coisa ruim na televisão, compra uma roupa adequada, presta atenção. O que você, com os seus atos, está ensinando para o seu filho. Se sem querer, porque é sem querer mesmo, a gente não acaba dando uma responsabilidade que não é para uma criança. E a criança vai se frustrar. Você que negocia de assuntos que são inegociáveis, esses assuntos deveriam vir prontos para a criança, porque se viessem prontos, gerariam segurança. Eu vou dar um exemplo da escola, sem nome, mas eu tive uma mãe que ela era muito adepta da disciplina positiva, mas muito, da educação positiva. E era lindinho, e ela postava no Instagram, mas assim, conhecendo um pouquinho mais por trás, era um caos. A palavra é essa, caos. E aí os meninos vão para a escola, foram para a primeira escola, traumatizaram. Eu entendo que criança traumatiza na escola errada, porque é traumatizante, né? Aí foram para o colégio, acho que eu tinha uns 3, 4 aninhos, 2 para 3, a Renata me corrige. Foram para o colégio, e aí estão lá as crianças, entraram, gostaram. Tia Jaque não está aqui hoje, passeando de carrinho, e as professoras tudo amorosa, e fazendo aquela recepção calorosa. Imagina, a menina nem lembrou que tinha mãe. Sabe quando criança não lembra que a mãe existe? E as crianças estavam tudo felizes, lá contente, e a mãe esperando, que a gente faz uma adaptação gentil. A mãe fica esperando, porque se a criança chorar, ela tem acesso à mãe. E isso é justo. A mãe está lá, é o ponto de segurança. Mas as crianças estavam bem, ninguém chorou. Aí, a hora que ela tinha que ir embora, porque ela tinha que amamentar o outro, que ela tinha um pequeno, fazer alguma coisa, ela falava assim, mas eu vou lá dar tchau para eles, tá bom? Ela ia, abaixava e falava assim, a mamãe pode ir embora? Não! Estava tudo bem. Aconteceu 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, subiu um negócio aqui no meu pescoço. Respirei, eu diretora, né? Respirei, soltei, falei, Senhor, me dá sabedoria. No 5º dia, que é o final da semana, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta, eu falei, escuta, posso falar uma coisa para você? Pode. Falei, você está fazendo errado. Tô. Por quê? Falei, porque você é a mãe. Você é o adulto responsável por essas crianças. Você não pede permissão. Está gerando um conflito na cabecinha deles. Você que dá ordem. Você que é a mãe. Você não fica pedindo permissão para ir embora. Você já viu que eles gostaram, mas não estava nem lembrando que a mãe existia. A mãe chegou a ficar da 1 às 5 e as crianças não chamaram ela, não lembraram que ela existia nem nada. Mas a hora que ela pedia para ir embora, não! É claro que não, gente, é criança. Eu não. A criança está lá ligando, sabendo que a mãe tem que trabalhar. Pela criança, fica aí. Não cabe a criança. Não é uma coisa que a criança tem que decidir. E aí era esse tormento. Eu falei, olha, você é a mãe. Você é a autoridade. Você tem que passar a segurança para essas crianças. Abaixa, olha no olho e fala, mamãe tem que ir embora porque eu tenho que trabalhar. Eu amo vocês. Eu confio nesses profissionais. Vocês viram que escola boa? Ó, professora, joia, bacana. Eu confio, você respeita. Eu vou e eu volto. Beijo, amo vocês. Ela me olhou assim. Falei, faz um teste. Ela fez o teste. E deu? Óbvio que deu certo. Mas deu muito certo. A mamãe vai embora, que a mamãe tem que trabalhar. Isso você vê que ela estava assim, fingindo, tentando. Porque ela consumiu tanto conteúdo de educação positiva, que ela estava em conflito ali. A mamãe tem que ir embora, a mamãe tem que trabalhar, mas eu já volto, tal. Virou as costas, foi embora. Tá bom. Foi embora, mas nunca choraram, nunca mais choraram. Ela, não é que deu certo? Eu falei, claro que deu. Você é a mãe. Você não pede permissão para a criança. Você já começa o erro falando, vamos tomar banho?
Você pergunta. Fala, ó, hora de tomar banho. Vamos tomar banho? Banho, todo mundo. Você não pergunta, você dá uma ordem, você dá um comando. Porque você é autoridade. É assim, vai escovar o dente. Aí a criança tem a fase do porquê. Por quê? Porque vai apodrecer e cair. Explicou uma vez, é o suficiente. Não é assim, por quê, não sei o quê, nananã, porque você vai ter cárie, vai apodrecer, vai cair, vai dar canal, é horrível ficar no dentista. Vai escovar o dente. Agora, pasme. Quantas vezes você vai falar isso? 1.725.000 e alguma coisa. Porque é até a criança ter a consciência de fazer isso sozinha. Lembra que eu falei que ela não é biologicamente pronta para isso? Ela só vai amadurecer e ser biologicamente pronta para isso com 15, 14, 16. Quando ela entender que ela vai passar vergonha porque ela está com bafo. Quando ela entender que ela não quer ter um dente amarelo, porque ela vai tirar foto sorrindo. Mas isso vai demorar, meu querido. E como é que você vai fazer para ensinar obediência? Continua firme na sua ordem. Vai escovar o dente. Acordou? Vai. Gente, é minha vida. O Kleber cansa, né? Perdi até uns cabelos com isso. Todo santo dia vai escovar o dente. Rafaela escovou o dente? Esqueci, vai escovar o dente. Aí, para dormir, vai escovar o dente. Todo dia, uma esquece de dar descarga. Todo santo dia. Aí é tão agradável chegar no banheiro e ter lá uma surpresa, né? Todo dia ainda tem que lembrar de falar, dá descarga. Vai ao banheiro, dá descarga, lava a mão. Dá descarga, dá descarga, dá descarga, dá descarga, dá descarga. Até que uma hora, depois de 1.725.000 vezes que você falou, vai surtir efeito. Internalizou. A criança tem já uma responsabilidade para isso, mas não é com 4, 5 anos. Você não fica negociando, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Você está criando um adulto que não vai se frustrar, um adulto que tem que ter recompensa para tudo, um adulto que tem explicação para fazer o óbvio. Gente, é revoltante. Você vê nossa geração hoje, pessoas adultas que precisam de explicação para fazer o óbvio. Dá vontade de falar, por que sim? Porque é óbvio. Por que eu tenho que esperar na fila? Porque tem a fila. Porque tem a vez do amiguinho. Mas não foi explicado quando era criança. Não foi ensinado quando era criança. Fica dando aquele mimimi todo. Gente, pelo amor de Deus. Aí eu tenho uma frase aqui que eu achei fantástico. Muitos pais têm medo de exercer seu papel de autoridade sobre os filhos porque eles confundem com autoritarismo e violência. Sabe a hora que vem a violência? A hora que você está exausto. A hora que você não aguenta mais, e você passou o dia negociando, você tem trabalho, tem coisa, tem uma hora que você explode. E aí, pá! Aí você não precisa ser violento com um tapa ou com alguma coisa. Não, você é violento com palavra mesmo. Mas você não faz nada! Mas você... Aí você lança um monte de maldição na vida do seu filho. Isso é violência, meu irmão. Isso é violência verbal. E pior, é maldição que você está lançando sobre o seu filho. Mas porque você está exausta. Sabe por quê? Porque você não ensinou seu filho a obedecer. Porque você não exerceu sua autoridade, porque você não ensinou de pequenininho. E violento mesmo é você jogar a responsabilidade de decidir sobre o que fazer, quando fazer, sobre uma criança que é biologicamente, psicologicamente, pedagogicamente incapaz de discernir o que é certo e o que é errado. Isso é violento. Você cobrar dela uma postura que não lhe cabe, que não é bíblico. Isso, como vai ser a educação do meu filho? Você tem que conversar e decidir, sabe com quem que você tem que fazer combinado? Com o seu marido. Com a sua mãe, que te ajuda na educação dos seus filhos, com a sua sogra, com os professores da escola. Aí sim você vai fazer um combinado. Aí você vai falar, ó, nós temos que acertar aqui, arrumar aqui, a criança está assim. Converse, não na frente dos filhos. Mas faça combinados com quem exerce autoridade sobre o seu filho. E tem uma escala de autoridade. Agora, com ele, meu irmão, não. Estrutura da educação. Tem regras, ordens e limites. E não há nada de violência nisso. Pelo contrário, a educação, quando você ensina seu filho a ser obediente, ele tem segurança. É o que eu falei para essa mãe, gera uma segurança no coração das crianças. Gera uma liberdade. Quem já esteve aqui há mais tempo, lembra o exemplo do meu sobrinho Gabriel, meu primo Gabriel, né? Que ele é mais novinho. A gente foi tomar sorvete com ele, era na avenida ali do Senac, super movimentada. E não tinha grade, não tinha nada. Era assim, um monte de mesa na calçada. Ali, se descesse um degrau, estava no meio da avenida, que é movimentadíssima. E tem um riacho no meio ainda, né? Ainda tem um troço que a criança pode cair e se arrebentar ali se não for atropelada. Então, vai vendo, é perigoso mesmo. E eu falei para o Gabriel, ó, pegamos o sorvete, falei, a gente vai sentar aqui. Aí ele terminou o sorvete e falou, posso brincar?
Bem pequenininho. Eu falei, pode. Você não pode ir para lá, você vai brincar aqui, ó, no meu pé. Tá bom? Tá bom. E ele era super obediente, sempre foi. Ficou ali brincando com a gente olhando, beleza. Na outra mesa tinha uma criança exatamente da mesma idade. A mãe soltava o menino para a rua. Aí a mãe pegava, falava, não pode ir. Ela soltava para a rua. O que a mãe fez para ela poder sentar e tomar um sorvete, pobre da mãe? Amarrou o menino com uma fralda. Amarrou na cadeira, bem amarrado, bem forte. E o menino esgoelando e a mãe terminando um sorvete ali sem graça, chata. Que liberdade tem essa criança que não sabe obedecer? Nenhuma. Para ela não morrer, para ela não se estrupiar, ela teve que ficar amarrada. Enquanto o outro, que era obediente, estava solto. E na hora Deus falou assim, olha o benefício da obediência. Obediência gera segurança, obediência gera liberdade e obediência traz bênçãos. Capítulo inteiro da Bíblia, que a gente não vai ter tempo de ler, fala de Deuteronômio 28. Está lá, as bênçãos da obediência. Se vocês ouvirem a minha voz, a minha palavra e a obedecerem fielmente, certamente essas bênçãos te seguirão. Aí, cara, tem bênção com força. É bênção na saúde, é bênção na família, é bênção financeira. É uma vida de bênção. Isso foi incutado no meu coração desde pequenininho. Bom, se eu obedecer, eu vou ter bênção. Eu que não quero me estrupiar na vida. Então, eu era super obediente. Tá? Quando sabemos que somos responsáveis por nossos filhos, que nós é que somos os adultos e é o nosso papel educá-los, vamos exercer a autoridade conforme está na Bíblia. Certo? Ok, esse ponto. Eu sei que é um ponto chato de tocar, porque hoje em dia está massiva a coisa da educação positiva, e tem que ensinar, e tem que negociar, e não pode dar ordem. Por que você não pode dar ordem? Está escrito na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Não, tem que ter ordem. Tem que dar ordem, a criança não vai aprender. Vai ser um adulto fadado ao fracasso. Não vai receber uma ordem do diretor da empresa, nada, porque ele não dá conta de receber ordem. Porque é mimado, né? O que acontece mais quando não tem a obediência? Aumento da criminalidade. Isso começa como? As crianças crescem sem aprender a obedecer. Se tornam crianças totalmente desgovernadas, topetudas, que olham para os adultos que estão acima delas e não reconhecem autoridade nenhuma neles. Começa com os pais. Vai para o professor, vai para o diretor. Aí vai, a cadeia só cresce, é o efeito dominó. E aí a criminalidade aumenta. Essas crianças são crianças que não obedecem ninguém, questionam tudo, ficam se impondo o tempo todo, não têm capacidade de lidar com frustração, fazem escândalo se não for do jeito delas, inadequadas, despreparadas para lidar com desafios da vida. É muito importante essa questão de obediência, gente. Porque o efeito é ruim demais. Obviamente, esse tipo de criança que não aprendeu a obedecer, que não teve ordem e decência na sua casa, que teve negociação para tudo, que é mimado, ele vai ser um adolescente adulto fadado ao fracasso moral. Vamos supor que, graças a Deus, sua família é muito boa, você não conseguiu ensinar isso, mas ensinou o princípio. Só que essa pessoa vai ser, no mínimo, uma pessoa amargurada, depressiva, frustrada, que não sabe lidar com o não da vida. Que não sabe lidar com uma ordem na vida. E aí é onde temos tantos suicídios. As pessoas atentando, porque é uma frustração que a pessoa não consegue lidar. Mas tudo a gente aprende de criança. Gente, é uma bênção você ensinar o seu filho a se frustrar. Uma bênção. Nossa, as meninas ficam frustradas e choram. Aí vai para o quarto frustrada. Eu falei, glória a Deus. Daqui a pouco elas entendem. Mãe, o que eu fiz não foi muito certo, né? Mãe, o que eu queria não era muito legal. Se eu deixar a Heloísa se joga, gente. Ela se joga assim, bug jump sem a corda. Porque ela é aventureira. Porque é dela. Então, cabe a mim ensinar essa criança que ela não vai pular e acabou. Entendeu? Ela é diferenciada. Ela gosta da adrenalina. A Rafaela, se eu deixar, ela manda na outra o tempo todo. E não é assim a relação pessoal, né? Então, a gente tem que ter esse discernimento de olhar para os nossos filhos e ensinar, sim, para eles entenderem. Hoje em dia, as crianças, as adolescentes, têm caído muito, muito grave para o crime. Estudos criminológicos mostram desobediência aos pais, geram problemas escolares, uso de substâncias tóxicas, crimes contra a propriedade, começa com crime na propriedade. É um furto, é uma depreciação, é um negócio aqui, outro ali, vira crime violento.
Vai estudar esses que fazem crime violento. Vamos voltar ao histórico. Lá atrás, não aprenderam a obedecer. E hoje em dia não obedece nada mesmo, né? Ok, o que podemos fazer como famílias para criar a cultura da obediência? Então, vamos pensar em caminhos. Falou, pastora, ok. Eu estou vendo que em certos pontos eu estou acertando, em certos pontos eu estou errando, eu me incluo. Porque está impregnado na gente muita coisa que a gente aprendeu errada. Então, tem certos pontos que eu estou acertando, tem certos pontos que eu estou errando. Como que eu posso fazer para ensinar uma cultura de obediência bíblica? Primeira coisa, lembre em sua família que a rebelião nunca foi aprovada por Deus. A desobediência é uma forma de rebelião. E olha o que está escrito em 1 Samuel 15, 23, que o profeta fala para Saul. A gente fala tanto do pecado de Davi, né? Davi pulou a cerca. Depois de ter pulado a cerca, ele engravidou a mulher do outro. Ele quis fingir que foi o marido que engravidou, mas o marido não caiu nessa. Não sabia, coitado. E aí ele fez uma forma dele de mentir, ele manipulou a situação. E aí, pior, ele matou o marido. Não com a faca, ele não foi lá e matou. Mas mandou para a guerra para o homem morrer intencionalmente. O pecado de Davi, na minha opinião, foi escabroso. Só que ele se arrependeu. Assim que o profeta falou com ele, ele falou, caramba, eu errei. Nossa, fiz tudo errado. Então ele se arrependeu, ele reconheceu, ele se submeteu à autoridade do Senhor. Saul não. O pecado de Saul foi desobediência. Ele fez o que Deus mandou não fazer. Deus falou, não faça isso, ele foi lá e fez. Era tipo pegar as coisas lá. Você olha assim, não parece tão ruim esse pecado. Mas Saul foi muito pior do que Davi. Por conta da desobediência. Porque a desobediência, ela desencadeia um pecado gigantesco. A rebelião, ela desencadeia um pecado gigantesco. Então, o que fala o profeta Samuel? Em 1 Samuel 15, 23, ele fala assim. Pois a rebelião é como o pecado de adivinhação e a arrogância é como o mal da idolatria. Assim, como você rejeitou a palavra do Senhor, ou seja, como você desobedeceu o Senhor, ele o rejeitou como rei. Daquele dia em diante, Saul perdeu o reinado. O Espírito de Deus saiu dele, foi para Davi, e aí o reinado dele foi ladeira abaixo. Até que ele morreu, né? Então, eu quero falar para vocês, gente, o pecado de rebelião a gente tem que ensinar para nossos filhos. Deus não tolera o pecado de rebelião. Deus não tolera. Precisamos ensinar. Como que a gente pode ensinar? Dando exemplos bíblicos. Leia a Bíblia para o seu filho, mostra a historinha, conta a história para ele, fala o que aconteceu. 1 Pedro 5,5 diz, da mesma forma, jovens, sejam submissos aos mais velhos, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Olha o que Pedro está falando. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Você quer que tudo vai bem? Deus se opõe aos orgulhosos, hein? Deus se opõe aos soberbos. Está mandando você ser submisso aos mais velhos, ou seja, autoridade, pai, professor, diretor, tem que ser submisso. Mas e se o meu chefe mandar eu mentir? Você não vai ser submisso nesse momento, você não vai fazer o que é errado contra o Senhor, porque aí você está desobedecendo a Deus, que é a autoridade máxima. Está vendo a cadeia de autoridade? É meu chefe, ele está mandando eu fazer uma coisa que Deus não aprova, então eu tenho que obedecer primeiro à autoridade de Deus. Eu vou conversar com meu chefe. Tem gente que tem medo de conversar. Não, você vai conversar. Você vai falar, olha, eu não vou mentir. Porque eu respeito a autoridade de Deus. E eu não posso fazer isso. Custe o que custar, tá? Eu tive um embate. Eu trabalhei 10 anos numa escola de inglês excelente. Um método muito bom. Graças a Deus lá eu aprendi inglês de verdade. Fiquei fluente, foi excelente. Mas tinha o Halloween. E eles queriam que eu trabalhasse essa festa do Halloween todo ano. Foram 10 anos de embate, meus irmãos. 10 anos que eu falava, eu não vou participar do Halloween. Mas você não entendeu que não tem nada a ver? Eu falei, olha, eu entendo, da minha forma de entender, que tem a ver sim. E eu não vou relativizar, eu não participo dessa festa. Eu não desrespeitava as minhas chefes, eu obedeci em tudo. Eu era excelente professora, excelente profissional, super obediente. Mas nesse quesito, ninguém nunca me mandou embora, tá, pessoal? Eu tive que sair. Quando eu precisei sair, eu tive que pedir demissão e foi com muito, muito choro, né? Mas todo ano era um embate. Paciência. A Bíblia diz, Jesus falou, se vocês me amam, conta aí com o dedo, obedecerão, primeira vez que fala obedecerão, conta aí, obedecerão meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos lhes obedece, segunda vez, esse é o que me ama.
Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Terceira vez. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece, quarta vez, as minhas palavras. 1 João 14, 15, 21, 23 e 24. 4 vezes Jesus falou a importância da obediência. Porque é impossível você amar a Deus. É impossível você amar alguém que você não honra, que você não obedece. Você, como pai e mãe, precisa ser obediente a Deus para ser exemplo para o seu filho. Então, você tem que ler a palavra, obedecer a palavra e ser exemplo para o seu filho. Vamos para Provérbios 22, 6. Gente, hoje não dá tempo de abrir a Bíblia, que eu estou com o horário passado já. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e quando ficar velha não desviará dele. Primeiro que você tem que ensinar, é a sua responsabilidade ensinar seu filho, dar ordem para o seu filho, dar comando para o seu filho. Outra coisa, quem é o caminho? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual que é a ordem? Ensina a criança, não é o caminho. Você não vai ensinar, esse é Jesus, siga ele. A Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Pai e mãe, você é o exemplo. Que se você não estiver nesse caminho da obediência, se você não estiver no caminho que é Jesus, você não vai ensinar nada para ninguém. Porque aí vai cair naquele ditado: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E não tem condições de alguém ensinar alguma coisa assim. Terminando, tá, pessoal? Como que então que a gente pode ensinar a obediência? Sendo obedientes à palavra de Deus, sendo exemplo de obediência à palavra de Deus pela repetição. Deuteronômio 6, 6 e 7 fala: ensina a palavra para o seu filho, de manhã, a hora que acordar, ao sentar, ao levantar, no caminho, ao deitar. Fala comigo, repetição. O dia inteiro. Esse é o caminho de ensinar, meu filho. Você vai ter que repetir 725 milhões de vezes a mesma coisa. Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Não se mata, não se mata, não se mata. No caso da Heloísa, não se joga, né? Você vai repetir, 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 até que uma hora vai fazer parte da pessoa. A responsabilidade a criança vai adquirir. Deuteronômio está falando isso. Fale respeitosamente com as autoridades. Você também tem que ser um exemplo de obediência à autoridade. E aí eu quero fazer você rir um pouquinho, mas é rir de coisa séria. Como diz o pastor Cláudio Duarte. Você está rindo, né, meu irmão? Mas é de coisa séria. Tem gente, tem pai e mãe, tem adulto, que não respeita nem o médico. O médico fala, não come doce. E aí você vai comer doce. Se você não respeita nem a autoridade do médico, o médico fala, toma o seu remédio de manhã, de tarde, de noite. Esse doutor é doido. Ainda fala na frente do filho, não. Um docinho. Está com a glicemia nas alturas, está lá perdendo o pé, amputando o pé. Não, mas é um docinho. Você não respeita nem o médico. Tem pai e mãe que não respeita o sinal de trânsito. Você passa no vermelho, você estaciona na vaga de deficiente, você faz 500 coisas erradas que desobedecem à lei e você quer ensinar obediência para o seu filho. Não vai aprender. Vai aprender o oposto. Falar, meu pai fala, mas não faz, então não é importante, também não vou fazer. Você está ensinando o seu filho a ser obediente, está lá batalhando, ensinando a palavra de Deus, ensinando obediência, mas fala mal da professora da escola. Mas aquela professora, incompetente, horrorosa. Se você tem uma questão para tratar com a professora, marca e trata com a professora. Não fale na frente do seu filho. A professora pode ser a mais errada do mundo, ela pode ter tido uma conduta horrorosa. Marca e conversa com ela. Mas não fala com o seu filho. Meu pai está aqui, essa bênção de pai, pastor Emílio, ele falava o seguinte, professor sempre tem razão. Nossa, dava um nervoso. Pai, mas ele corrigiu meu trabalho errado, tirou nota, não sei. Professor sempre tem razão. Depois eles resolviam, mas nunca ele me deu razão. Até quando eu estava certo. Porque ele me ensinou o princípio de autoridade. Resultado, cheguei na faculdade. Eu tive teve 2 BOs gigantescos com o professor na sala. Um, ele tirou nota horrivelmente da minha prova. Eu falei, o exercício que o senhor passou está errado. Eu era muito boa de português, porque eu amo português, tá, gente? Mais do que inglês, eu gosto mesmo de português. Aí eu falei assim, esse exercício que o senhor passou está errado. Tirou ponto de todo mundo está de DP por culpa do senhor. Só que eu sentava no fundo, que eu sempre fui alta, o que eu ia fazer na frente? Ele falou assim, quem você pensa que você é? Quanto você tirou na prova? Eu falei, 8. Só tinha errado o exercício que valia 2 pontos. O resto eu acertei a prova inteira. O único 8 da faculdade.
Ele olhou para mim e falou assim, então o que você está reclamando? Estou reclamando porque não era justo. Fiquei quieta, não bati boca, não levantei. Esperei todo mundo sair e fui conversar com o professor. Falei, olha, professor, o que o senhor fez não foi legal. Eu já passei de ano, que estava no terceiro bimestre, eu já tinha fechado. Falei, mas não é legal o que o senhor fez. O senhor deu um exercício, está errado, tirou 2 pontos de todo mundo. Tem gente que vai pegar DP por culpa do senhor. E pesa no bolso. O problema é seu. O problema é seu que não consultou a gramática certa. Eu abri todas. Falei, consultei tudo. Está aqui, ó. Não tem esse exercício, está errado. Não deu crédito. Fui quietinha falar com o coordenador do curso. Resultado, não mexeu na prova, mas ele nunca mais me deu aula. Isso foi no primeiro ano de faculdade. Ele dava aula nos 4, segundo, terceiro e quarto, nunca mais tive aula com o professor. Não sei. Mas a gente tem que ter a via correta de reclamação. Porque senão você não é exemplo. Meu pai me ensinou, eles foram exemplo a vida inteira, graças a Deus. Você tem que ser exemplo para o seu filho. Se você não for exemplo de obediência à autoridade, se você não for exemplo de obediência básica, a lei de trânsito, meu irmão, seu filho não vai entender o que é obediência. Também ensine para o seu filho quais são os benefícios da obediência. Está lá Deuteronômio 28, mas Deuteronômio 4:6 fala o seguinte, a obediência gera sabedoria e inteligência. Quando você é obediente, você se passa por sábio. E aquilo te dá uma inteligência. Cara, é tudo de bom. Quando você é obediente, você só recebe vida para a sua vida. Você só recebe bênção. E aqui está falando o seguinte, em Efésios 6:1 fala assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Simples assim. Não tem explicaçãozinha. Você vai obedecer por quê? Porque é certo. Olha que interessante. Foi Paulo que falou, obedece, por quê? Porque é certo, acabou. É dessa forma, gente. Tem que falar, obedece, por quê? Porque é certo. Em Lucas, fala um pouquinho de como foi Jesus obediente aos seus pais. Lucas 2:51, né? Ele era pequenininho. Mas também temos a história de Noé. Se Noé não tivesse sido obediente a Deus, tinha morrido com todo mundo. Foi uma obediência louca, porque num tempo que demorou uma vida para essa arca ficar pronta, para esse negócio acontecer. Mas quando aconteceu, ele foi livre da morte, ele e sua família. Orem com os seus filhos, pedindo que Deus os capacite a ser obedientes. E para terminar, uma palavra aos filhos. Quem é jovem aqui, levanta a mão. Adolescente, eu quero que você abra o seu ouvido e ouça, filho jovem, filho adolescente. Não é para você que é casado e já é pai e mãe, tá, gente? Quando a gente casa e vira pai e mãe, você já obedeceu o seu pai e sua mãe, tudo que você tinha que obedecer. E agora você deve a eles honra. O que é honra? Você não vai deixar passar fome, você vai telefonar, você vai socorrer, você vai amar, você vai honrar. Mas obedecer, uma vez que você constitui uma família, aí você é autoridade. Entendeu? Agora, para os filhos solteiros que estão na casa do pai e da mãe ainda, presta atenção. Sejam obedientes aos seus pais, porque é mandamento bíblico e é certo aos olhos de Deus. Deus honra os filhos obedientes. Deus está vendo tudo, tá, pessoal? E é o primeiro mandamento com promessa. Então, você seja obediente a seu pai e sua mãe. Ah, mas eu quero sair. Ah, mas eu quero não sei o quê. Seja obediente a seu pai e a sua mãe. Ah, mas eles não me entendem. Seja obediente ao seu pai e a sua mãe. Você não vai entender agora, mas no futuro você vai colher fruto bom. Nem tudo eu entendia. Meu pai e minha mãe eram bem rígidos para certas coisas. Eu não entendia tudo, mas eu obedecia. Ai, graças a Deus. Porque hoje eu tenho certeza que eu colho o fruto de sabedoria, de inteligência, porque eu obedeci. Hoje, o que eu vivo hoje é fruto da minha obediência. Para terminar, para encerrar, uma reflexão. A gente vai lembrar que a obediência não é um valor ultrapassado, mas um princípio divino que protege e abençoa nossas famílias. Famílias precisam fazer uma escolha consciente. Seguiremos os padrões do mundo ou os princípios de Deus? Vamos educar segundo a disciplina positiva ou nós vamos educar segundo os princípios bíblicos? Quando ensinamos os nossos filhos a obedecer, não estamos apenas preservando a paz no nosso lar, mas preparando os nossos filhos para uma vida de respeito às autoridades e submissão a Deus. Isso não acontecerá por acaso. Exige nosso compromisso diário com exemplo, instrução e oração. Amém, irmãos? Que as nossas famílias, que nós enquanto pais, que nós enquanto filhos e que nós principalmente como filhos de Deus, vivamos o princípio da obediência. Dá tempo de passar o vídeo? Está muito avançado o horário? Tem o vídeo aí para passar fácil, meninos? Eu quero passar o vídeo, que é o vídeo dessa
dessa palavra e fazer só um comentáriozinho no final, mas para você ver, é legal de ver o vídeo, porque ele ilustra aquilo que nós vemos agora. Honra e respeito, fortalecendo a estrutura familiar. O retrato dos últimos dias, segundo Paulo, inclui características alarmantes: desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. 2 Timóteo 3, 2 e 3. Estas palavras, por vezes, parecem descrever a atmosfera de muitos lares hoje. A desobediência e a falta de respeito enfraquecem as bases da família, tornando-a vulnerável e incapaz de vencer as pressões externas. Quando a honra e o respeito são negligenciados, a comunicação se quebra, os laços se afrouxam e a segurança emocional desaparece. A ingratidão e a falta de afeto natural, tão presente nos tempos difíceis, corroem a confiança. Filhos perdem o rumo, pais perdem a autoridade amorosa e o ambiente familiar se torna um campo de batalha em vez de um santuário de paz. Onde não há honra mútua, não há verdadeira união, e a família se torna uma presa fácil para as adversidades. Mas Deus nos oferece um caminho de força e vitória. Ele nos convida a restaurar a honra. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Efésios 6, 1 a 3. A honra começa com a reverência a Deus, se estende aos pais e se manifesta no respeito entre todos os membros da família. Contra a desobediência, a falta de afeto que marcam os tempos difíceis, nossa família escolhe a reverência e o amor que une. Essa é a estrutura que edifica um lar sólido, um ambiente de paz e segurança que protege a família contra qualquer tempestade, permitindo-a vencer. Honra em casa, família que vence. Que sua família escolha restaurar a honra e o respeito. Que os filhos aprendam a obedecer e os pais a liderar com amor. Que cada um valorize o outro como um presente de Deus, porque quando a honra habita no lar, a família se torna uma fortaleza inabalável, capaz de enfrentar e vencer qualquer tempo difícil. Honra em casa significa uma família que vence. Ele pensou direitinho e foi. Ele decidiu e ele foi trabalhar. Qual que obedeceu o pai? O que foi? Então, obediência requer decisão. Para terminar aqui, que cada família aqui representada saia determinada a cultivar intencionalmente um ambiente onde a obediência é valorizada e praticada. Aqueles que enfrentam lutas nessa área, saiba que vocês não estão sozinhos. Nossa comunidade de fé está aqui para apoiá-los. E nosso Deus está pronto para te dar graça e sabedoria a cada passo do caminho. Que as nossas famílias, fortalecidas pelos princípios bíblicos, permaneçam como testemunhas vivas do poder transformador de Deus em tempos de crescente rebeldia. Amém? Queria convidar todos a ficar de pé. Quero te convidar a uma reflexão. Fala, Senhor, como está o meu coração em relação à obediência ao Senhor? Como está o meu coração em relação à obediência à Tua palavra? Senhor, será que eu tenho sido exemplo para os meus filhos? Será que eu tenho dado exemplo de obediência? Senhor, será que o meu coração é um coração maleável ou será que eu estou vivendo a rebeldia? Senhor, me ajuda. E aí você pode falar para Deus, te ajudar. Fala, Senhor, me ajuda a viver em obediência. Me ajuda a não ser uma pessoa rebelde à Tua palavra, aos Teus princípios. E mais, Senhor, me ensina a ser modelo. Senhor Deus, de obediência, me ensina a educar os meus filhos. Meu irmão, tudo está na Bíblia. E Ele é o que vai nos capacitar a educar nossas crianças. É educando na palavra dEle, segundo os princípios dEle, com muita repetição, sem desanimar, que você vai conseguir. Amém? Eu profetizo nessa casa, nessa igreja, famílias restauradas, famílias que vivem princípios de obediência, autoridade, respeito e honra, em nome de Jesus.